Oi, gente, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula sobre gases e falando hoje sobre a densidade dos gases. Vamos começar estudando a densidade absoluta de um corpo qualquer. Então, vamos imaginar que você tem uma caixa cúbica de 1 centímetro de aresta. E aí você vai colocar água lá dentro até preencher toda a caixinha. Então você colocou a água dentro de 1 centímetro cúbico e coloca na balança. Aí você vai encontrar 1 grama. Quer dizer que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. É qual a massa dentro de 1 centímetro cúbico. Tá, agora tira a água e coloca alumínio. Aí você vai colocar alumínio até preencher toda essa caixinha e verifica qual é a massa. Aí você vai achar 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico. E a do ferro, por exemplo, se você colocasse ferro aí dentro, daria 7,8 gramas por centímetro cúbico. Logo, densidade é a medida da quantidade de matéria em gramas de um objeto qualquer contida em um certo volume. Agora, então, vamos medir a densidade de um gás. Então, você tem que ter um recipiente e aí você vai colocar moléculas gasosas e fechar. O gás tem que estar aprisionado. Bem, na hora que ele estiver aprisionado, ele vai estar numa certa pressão e numa certa temperatura. Logicamente, vai ocupar um certo volume. Bom, se você puder ter todos esses dados controlados, quanto de gás você colocou lá dentro, qual é a massa do gás que você colocou lá dentro, qual é a pressão, qual é a temperatura e qual é o volume, você vai poder determinar a densidade. Por exemplo, vamos supor que seja o gás carbônico, CO2. Quanto que pesa, qual é a massa molar do gás carbônico? O carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16, vezes 2, porque são 2 oxigênios na fórmula, vai dar 32. Soma tudo, vai ser igual a 44. Quer dizer que o gás carbônico, o CO2, pesa 44 gramas por mol. Essa é a massa de 1 mol. Se você colocou 1 mol aí dentro desse recipiente, o gás, então, vai se encontrar a pressão de 1 atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius, por exemplo. Então, quer dizer que está na CNTP. Qual é o volume ocupado por 1 mol? O volume ocupado por 1 mol é 22,4 litros. Então, você já sabe qual é a massa de 1 mol, que é 44 gramas. E você também já sabe qual é o volume de 1 mol, que é 22,4 litros. Então, qual vai ser a densidade do gás carbônico na CNTP? Vai ser 44 gramas dividido por 22,4 litros, que vai ser igual a 1,96 gramas por litro. Bom, mas esse resultado é na CNTP. Na CNTP é muito fácil, porque você sempre já sabe de cabeça que o volume de 1 mol é 22,4 litros, então basta você saber qual é a massa molar, e calcular a massa molar todo mundo sabe. Agora vamos para o segundo caso. Isto é, vamos calcular a densidade em qualquer condição de pressão e temperatura, tá bom? Então vamos acompanhar uma pequena demonstração e é muito simples. Primeira coisa que você tem que saber é conhecer a equação dos gases, PV igual a nRT. Tá ótimo. No lugar do N, eu vou trocar por M sobre mol. O número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então vai ficar assim, PV é igual a M minúsculo sobre M maiúsculo vezes RT. Beleza. Depois, eu vou trocar a massa molar de posição com o volume. Então, a massa molar vai passar para a esquerda e o volume vai passar para a direita. Vai passar dividindo, lógico, né? Então, vai ficar assim, pressão vezes massa molar é igual a M sobre V, RT. Você já deve estar percebendo que M sobre V é a densidade. Então, você pode escrever assim, pressão vezes massa molar é igual a densidade vezes R vezes T. Tá ótimo. Então, isolando a densidade, D vai ser igual PM, pressão vezes massa molar, sobre RT. Você vai acabar decorando, memorizando essa fórmula, mas a sua demonstração é muito simples. Então, você tem duas maneiras de calcular a densidade. Densidade é igual a massa molar dividido por 22,4 litros, quando você está na CNTP. Em qualquer outra condição, inclusive até na própria CNTP, você pode usar a seguinte fórmula. Densidade é igual a pressão vezes massa molar sobre RT. Tá bom? Vamos fazer um exemplo? Exemplo 1. Ele diz assim, calcular a densidade do gás hilariante. O gás hilariante tem a fórmula N2O.
nas condições normais de temperatura e pressão? Isso é muito fácil. Na CNTP, você tem que começar calculando a massa molar. Então, a fórmula é N2O. Nitrogênio pesa 14 vezes 2, vai dar 28. Oxigênio 16 vezes 1 dá 16, soma vai ser igual a 44. Coincidentemente, o N2O tem a mesma massa molar do gás carbônico, tá? Beleza, então vai ficar assim. Vamos usar a fórmula geral. Densidade é igual a pressão vezes massa molar sobre RT. Aí a pressão é 1 atmosfera, porque falou que era a condição normal. A massa molar, você acabou de calcular, deu 44. Vai dividir por R, que é 0,082, e pela temperatura, que é 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Faz a conta, vai dar 1,96 gramas por litro. Você já poderia ter feito direto, calcular a massa molar e dividir por 22,4. Daria o mesmo resultado também. Tá bom? Vamos fazer agora um segundo exemplo? Exemplo 2. Neste exemplo, então, você tem o seguinte enunciado. Calcular a densidade do gás clareante é o mesmo gás. A pressão de 2 atmosferas e a temperatura de 127 graus Celsius. A única coisa que eu fiz foi mudar as condições. Então, vamos lá. Qual é a fórmula que você vai usar? Densidade é igual a P vezes M, pressão vezes massa molar, sobre RT. Tá ótimo. A pressão você já sabe que é 2, certo? A massa molar já foi calculada no exercício anterior, que é igual a 44. Se você não lembra, calcula de novo. 44. Sobre R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 127 graus Celsius. 127 graus Celsius soma com 273, vai trabalhar em Kelvin, lógico, né? Então vai ser igual a 400 Kelvin. Faz esse monte de continha numa boa calculadora, você vai achar 2,68 gramas por litro. Fácil pra caramba. Agora vamos para uma segunda parte dessa aula que se refere à densidade relativa. Bem, neste caso, o que a gente vai fazer é comparar a densidade de dois gases. Um gás em relação a outro gás. Isso é que se chama de densidade relativa. Então, a pergunta é assim, quantas vezes o SO2 é mais denso que o metano, CH4? Bom, para determinar quantas vezes um gás é mais denso que o outro, basta fazer a divisão entre as suas densidades. Assim, a densidade relativa do SO2 em relação ao metano é igual à densidade absoluta do SO2 em relação à densidade absoluta do metano. Bom, se você já calculou antes a densidade absoluta do SO2, ela vale 2,8 gramas por litro. E do metano vale 0,7 gramas por litro. Essa relação é igual a 4. Quer dizer que o SO2 ele é um gás 4 vezes mais denso do que o metano, nas mesmas condições, logicamente, de temperatura e pressão. Tá bom? Simplificadamente, a gente vai colocar assim, densidade relativa, normalmente se usa a letra delta minúscula. Então vai ficar assim, delta 1,2 é igual a D1 sobre D2. D1 é a densidade absoluta do gás 1 e D2 é a densidade absoluta do gás 2. Tá bom? Mas quando você relacionar essas duas fórmulas de densidade, por exemplo, densidade relativa do gás 1 em relação ao gás 2, né? Vai ser a densidade absoluta do gás 1 sobre a densidade absoluta do gás 2. Mas o que é a densidade absoluta do gás 1? É a pressão vezes a massa molar do gás 1 sobre RT, a fórmula que a gente já vinha utilizando. E densidade do gás 2 é a pressão vezes a massa molar do gás 2 sobre RT. Se você tiver, logicamente, a mesma pressão e temperatura, vai dar para cortar o P em cima e embaixo, vai dar para cortar a temperatura em cima e embaixo, e o R, que é uma constante, que é igual para os dois gases. Vai sobrar o quê? A massa molar do gás 1 em cima e a massa molar do gás 2 embaixo. Quer dizer que relacionar densidades nas mesmas condições de pressão e temperatura é a mesma coisa que relacionar suas massas molares. Isso é importante você saber. Então, a densidade relativa nos mostra a relação entre as massas molares desses gases. Vamos agora para a terceira parte dessa lição.
Essa parte se refere às misturas gasosas. Então, nós vivemos num ambiente chamado ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de gases. Tem oxigênio, nitrogênio e um monte de outros gases. Todos os gases nobres estão presentes no ar atmosférico, gás carbônico que nós produzimos na nossa respiração, na queima dos combustíveis. Bem, mas basicamente o ar atmosférico, vamos dizer assim, grosso modo, é formado de nitrogênio e oxigênio. Então você vai ter aproximadamente 78% de nitrogênio, vamos arredondar, 80%, e 21% de oxigênio. Vamos arredondar, colocar apenas 20%. Então vamos supor que o ar atmosférico seja constituído apenas de nitrogênio e oxigênio. Bem, aí o que acontece? Quando você solta um balão que contém gás hélio, por exemplo, esse balão começa a subir. Bem, mas ele começa a subir por que razão? Ele começa a subir porque ele é menos denso do que o ar. Se você pegar um balão de aniversário e encher com o ar dos seus pulmões, o ar dos seus pulmões contém muito nitrogênio, um pouquinho de oxigênio que sobrou da sua respiração e uma grande quantidade de gás carbônico que se formou durante a sua respiração. Esse balão ele vai acabar caindo, lentamente, mas ele vai acabar caindo. Quer dizer, ele não vai subir, ele vai descer. Bem, então quer dizer que nós lançamos, por exemplo, um balão contendo hélio ou um balão contendo gás carbônico no ar atmosférico. Ele sobe ou ele desce? Vai depender da densidade do gás que há dentro do balão e da densidade do ar atmosférico. Nós já acabamos de ver que a densidade de um gás depende da massa molar. E a pergunta é a seguinte: então, o ar atmosférico, qual é a massa molar do ar atmosférico? Bom, se ele fosse feito só de nitrogênio, daria 28, né? Porque o N pesa 14, a fórmula é N2, isso quer dizer que a massa molar seria 28. Se fosse constituído só de oxigênio, o oxigênio pesa 16, mas a fórmula é O2, então daria massa molar 32. Então, o ar atmosférico não é oxigênio puro, não é nitrogênio puro, mas é uma média desses valores. Então, o que a gente vai fazer é considerar o atmosférico como se fosse uma substância pura. E aí nós vamos fazer o seguinte: mas qual é a massa molar? A massa molar é uma média ponderada dos compostos que há nessa mistura gasosa, chamada ar atmosférico. Então, vamos ver como é que a gente faz esse cálculo? Essa massa molar, admitindo que o ar atmosférico seja uma substância, é uma massa molar média e é também chamada de massa molar aparente. Então, vejamos. Então, aí você tem um desenho onde você tem 5 moléculas, das quais 4 são de nitrogênio e uma é de oxigênio. Então, qual seria a massa média dessas moléculas? É muito fácil. A massa molecular aparente do ar, você vai fazer assim. Bem, você vai ter assim, a massa do nitrogênio vezes 80%, porque 4 moléculas de 5 corresponde a 80%. Mais, o oxigênio pesa 16, né, vezes 2 é 32. Só que nós temos uma molécula de um total de 5, ou seja, nós temos 20% das moléculas. Então, você vai multiplicar pela porcentagem de moléculas e dividir tudo por 100. Bem, então, no caso do ar atmosférico, ficaria assim: massa molar do nitrogênio, 28, vezes a porcentagem, a composição do nitrogênio no ar atmosférico, 80%, vezes 80, mais massa molar do oxigênio, 32, vezes a porcentagem de ocorrência. Então vai dar 20, então vezes 20, e vai dividir tudo por 100, porque eu estou considerando 100 moléculas no total. Então, 80%, 20% das moléculas. Um de nitrogênio, a outra de oxigênio. Na hora que você ver essa conta, vai dar o resultado 28,9. Então, o ar atmosférico é considerado uma substância cuja massa molar é aproximadamente 29 gramas por mol. Mais exatamente 28,9. Tudo bem, mas é só para a gente ter uma pequena noção. Ele é um pouquinho mais denso, mais pesado do que o nitrogênio e um pouquinho mais leve do que o oxigênio. Tá bom? Então fica assim. A massa molecular da mistura é a média ponderada das massas moleculares de seus componentes. Tá bom? Vamos agora fazer o exemplo 3.
O exemplo 3, então, tem o seguinte texto. Calcular a massa molecular aparente de uma solução gasosa formada por 4 mols de hélio e 4 mols de neônio. Então, nós temos 2 gases nobres, 4 mols de hélio e 4 mols de neônio. O hélio pesa 4 e o neônio pesa 20 gramas por mol. Então, qual vai ser a massa molecular média? Então, vejamos. Você vai ter aqui o seguinte. São 4 mols, certo? 4 mols de hélio. Então, vai ficar 4 vezes 4, porque cada mol de hélio pesa 4. Vai dar 16 gramas. Depois, qual é a massa do neônio? Vai ficar assim. 4 vezes 20 vai ser igual a 80. Então, 4 mols corresponde a 80 gramas de neônio. Bem, no total, somando as massas do hélio e do neônio, a gente vai encontrar 16 mais 80 vai ser igual a 96. Tudo bem? E agora, qual é o número total de mols? Bom, você tem 4 mols de hélio e 4 mols do neônio. Então, vai ficar assim. A massa molecular aparente vai ser igual a 96 dividido por 8, que vai ser igual a 12. 12 gramas por mol, ou 12U, se você quiser saber a massa molecular. Se você quiser saber a massa molar, vai ser 12 gramas por mol. Tá certo, mas o negócio é o seguinte, o que eu quero que vocês compreendam é que cada mistura gasosa vai ter uma massa molecular chamada massa molecular aparente, que é um valor médio, uma média ponderada. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo, que é o exemplo 4. Então, nesse exemplo se diz o seguinte, uma mistura gasosa de hélio e neônio apresenta uma massa molecular aparente igual a 15U. Agora eu tenho uma nova mistura. E a massa molecular aparente, a média deu 15U. A pergunta é, qual a porcentagem em número de moléculas de neônio na mistura? Vamos resolver então? Vai ficar assim. Primeira coisa é o seguinte, qual é a porcentagem de hélio na mistura? Não sei, você vai dizer que é X%. Qual é a porcentagem de neônio na mistura? Também não sei, Y%. Mas eu sei que a soma das porcentagens dá sempre igual a 100. Tá bom. Então você tem que saber o seguinte. Se X% das moléculas de hélio mais Y% das moléculas de neônio equivale a 100, então, se você quiser isolar o X, você podia dizer assim, X é igual a 100 menos Y, tá certo? Se X mais Y é igual a 100, logo, X é igual a 100 menos Y. Então, agora a gente vai resolver o problema tranquilamente. A massa molecular aparente vai ser igual. Quanto que pesa o hélio? 4 vezes X%. Mais. Quanto é que pesa o neônio? 20 vezes Y%, dividido por 100. Vamos trocar essas letras pelos dados que nós temos? Então, vai ficar assim. Massa molecular aparente, 15, é igual a X. Quanto é que vale X? X eu já disse para vocês que é igual a 100 menos Y, vezes 4, mais Y vezes 20, sobre 100. Continuando agora a resolução. O 100 vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 15 vezes 100, que dá 1.500, é igual. 4 vezes 100, que dá 400. 4 vezes Y vai dar menos 4Y, tá bom? Mais 20 vezes Y. Beleza, agora o 400 passa para o outro lado. Quanto que dá? 1.500 menos 400? 1.100, que é igual. Menos 4y com mais 20y vai ser igual a 16y. Logo, o 16 passa dividindo, nós vamos obter y igual a 68,75. Esse é o y, essa é a porcentagem. Isso é quanto você tem de neônio? 68,75%. Tudo bem? Agora, qual vai ser a porcentagem de hélio? Você sabe que x mais y é igual a 100. Então, x mais 68,75 é igual a 100. Então, x vai ser igual, passa 68 para o outro lado, vai ser igual a 31,25%. Pronto, já descobri agora a porcentagem de cada um. Quer dizer que nessa mistura desses gases, eu vou encontrar 31,25% de hélio e 68,75% de neônio.
Finalmente, a última parte dessa aula se refere às seguintes expressões: gás seco e gás úmido. Bem, o próprio nome já está dizendo, gás seco, gás úmido quer dizer sem água e com água. Só que não é água líquida não, tá? São moléculas da água no estado gasoso. Vamos comparar então oxigênio seco e oxigênio úmido. Nesse primeiro sistema, nós temos apenas oxigênio seco. Nós temos 4 moléculas de oxigênio seco. Aí você vai fazer o seguinte, você vai retirar uma molécula de oxigênio e colocar uma de água. Veja bem o que você fez. O número de moléculas não pode ser alterado. Então você tem oxigênio seco e oxigênio úmido. Só que agora, nesse caso, você vai ter 3 moléculas de oxigênio e uma molécula de água no estado gasoso. Eu pergunto, na hora que você retirou uma molécula de O2, essa molécula pesa quanto? Pesa 32. Quando você colocou uma molécula de água, essa molécula pesa quanto? A molécula de água pesa 18. Bom, então você tirou uma molécula de massa 32 e colocou uma molécula de massa 18. Logo, o oxigênio úmido, ele é mais leve do que o oxigênio seco. Porque para o mesmo número de moléculas, se você trocar uma molécula de oxigênio por uma de água, você vai trocar uma molécula muito pesada por uma molécula mais leve. Mas isso, a gente tem a vontade de dizer que o úmido é o mais pesado. É porque a gente está sempre pensando na substância água no estado líquido. É como se você pegasse um pano seco, colocasse água, ela vai ser absorvida pelo pano. Então veja bem, isso aí vai pesar. É a massa do pano mais a massa de água que foi absorvida. Mas aqui não é assim. Aqui é o seguinte, você tem que considerar o sistema com um certo número de moléculas. Por exemplo, 4 moléculas de O2, tá bom? Agora você vai trocar uma molécula. Você vai ter 3 moléculas de O2 e uma de água. Bom, ficou mais leve, porque se tirou a molécula de massa 32 e colocou a molécula de massa 18. É muito fácil, não tem problema, mas a gente é induzido a errar. Porque a gente pensa sempre na água líquida, e não é o caso, tá? E você sempre tem que pensar assim, é o mesmo número de moléculas, tá bom? Então, gente, agora é vocês fazerem um pouco de exercício, tá bom? Bom trabalho!